Persuasão, filme da Netflix, adaptação de um romance da Jane Austen, que está agora aí fazendo sucesso, muita gente opinando, que é um filme sobre uma mulher que é persuadida pela família dela a não casar com uma pessoa que ela amava por uma questão social e como depois esse romance vai se desenrolando em outro momento, né? Amor, drama, poesia e muito mais nessa comédia de época romântica da Netflix. Bom, o que dizer do filme Persuasão, né, Sérgio? Diga aí. Muita gente comentando bastante coisa, né? Acho que é um filme que muita gente está assistindo, mas acho que tem aí dividido muita opinião. Sim. E acho que é um filme que, de alguma maneira, tenta trazer uma modernização de um romance que é a Jane Austen. A gente está falando de uma das maiores autoras literárias da Inglaterra de todos os tempos. Ali, coloco ela no mesmo patamar ali de Shakespeare, pessoa muito reconhecida. E então tem um peso, né? Você fazer uma adaptação de uma autora como essa, né? E agora você tem um filme que tenta dar essa modernizada, tenta trazer para os dias atuais, assim, numa linguagem mais, né, digamos, descolada, né? Sim. E tenta aí trazer alguns elementos para tentar trazer esse público mais jovem, né, para esse tipo de linguagem. É isso aí. Esse filme tem entre adaptações da BBC para minissérie, para outros filmes. Você bota aí umas mais de 5 adaptações aí pro cinema, né? E essa eles tentaram renovar, trazer um fresco, uma protagonista mais ágil, uma protagonista mais moderninha, né? Vamos dizer assim. Que quebra com a millennial. Mais millennial, né? Mais empoderada, que conversa com a audiência, né? E aí, você achou que funcionou? Olha, funcionar, na minha humilde opinião, não funcionou mesmo. Acho que foi um dos filmes, assim, que eu fiquei com mais dificuldade assim, de acompanhar e de me entreter, e de realmente... Foi um filme que foi me deixando até um pouco irritado, assim, com algumas escolhas, sabe? Eu acho que às vezes tem certos filmes que mostram pra gente que se você não tomar cuidado, você esquece que o cinema tem a capacidade de falar das coisas com alguma profundidade, com alguma, né, com alguma complexidade, com algumas camadas, e não, é completamente assim uma casca, né? O filme é uma estética pra mim de postagem de Instagram, assim, uma coisa que fica daí muito frágil e sem graça mesmo, sabe? Sem gosto. Essa coisa dela tá sempre conversando com a gente aqui, com a audiência, eles usaram isso muito como um facilitador narrativo, né? Porque você tinha o personagem lá, ela vira e fala, esse é fulano. Tem outro, esse é ciclano. Então, quer dizer, em vez de você construir os personagens, ela fala que o cara é uma egoísta, que a outra é assim, a outra é assado e pronto. Então, essa facilitação narrativa eles usaram justamente para dar uma agilizada na história, assim. Eu acho que no começo, pra mim, funcionou bem, assim. Filme espertinho, ela conversando com a gente, cria aquela intimidade, assim. Mas conforme o filme caminha, e você vê que a personagem, pelo menos nas outras versões que eu vi, né? Ela era bem mais oprimida, ela é bem mais calada, né? E essa não, essa é bem mais ativa e tudo. E aí, às vezes, não condiz o fato dela ser tão esperta, né? Dela ser tão ativa, não condiz com o fato de uma mulher que tem um amor, que foi dissuadida a deixar o seu amor de lado e tem dificuldade em retomar esse amor, entendeu? Meio que não casa, assim. Todo tempo ela demonstra que ela pode lutar pelo que ela quer, mas na hora mesmo ela não luta pelo que ela quer, ela se deixa levar, né? Ela vai conversar com o cara, não fala o que ela quer, enfim. Acabou ficando meio estranho, assim. E essa mesma questão dela ficar conversando com a gente, quebrando a quarta parede, com o tempo vai se perdendo isso e o filme, a história em si também é meio arrastada, assim, né? Claro que eu também não sou o público-alvo, né? Não sou o público-alvo de um romance do século XIX adaptado, mas o filme tentando essa estética moderna, assim, eu acho que no começo ele começa bem, mas depois ele vai ficando cansativo. Eu não li o livro, não vi nenhuma outra adaptação deste livro, eu já vi algumas outras adaptações de Jane Austen, né? Acho que o mais famoso e recente é aquele com a Keira Knightley do Orgulho e Preconceito, né? Que eu acho que é uma adaptação muito boa, assim. Ele também dá uma modernizada, de alguma forma, no texto, né? Mas ele tem muito mais sensibilidade, ele consegue criar personagens que você consegue criar uma empatia muito grande por eles,
a química entre o casal principal acontece, você sente a paixão deles nascendo dentro daquele contexto, né? Acho que os personagens são bem caracterizados. Nesse filme aqui, acho que a questão não é tanto, não fez igualzinho que a Jane Austen fez, tentou modernizar coisa do século XIX. Isso é legal, acho que é bacana quando o diretor, ou o projeto, a diretora no caso, né, e o projeto tenta trazer elementos de novidade, tenta modernizar, tenta trazer outras roupagens. A coisa de quebrar a quarta parede, eu costumo gostar desse tipo de ferramenta, quando é usado de uma maneira legal, né? Aqui fica cansativo, o texto é muito fraco, fica usando assim muitas sacadinhas fáceis, sabe? Aquela coisinha de um joguinho meio bobo até, né? É um filme que eu sinto meio infantilizado assim no texto, sabe? É um filme meio pobre assim. Então, o texto é muito fraco, a conexão entre os personagens não acontece, os personagens são mal caracterizados. A Dakota Johnson, coitada, ela vem fazendo bons trabalhos, eu acho que ela é boa atriz, assim. Ela ficou marcada pelos 50 Tons de Cinza, mas ela tem conseguido mostrar versatilidade. Só que o projeto não funciona e ela tá ali no meio tentando bastante, assim, se esforça pra dar uma dinâmica e tal, mas todo mundo em volta, todo o elenco de suporte que ela tem à disposição ao lado dela, ninguém funciona muito bem. É tudo muito assim, que não dá pra comprar aqueles personagens, não dá pra se envolver com eles. Aí o filme vai ficando tedioso, assim, com o tempo, né? O ponto A, você falou a relação dos personagens. Por exemplo, a Dakota Johnson, pra mim, ela tá sendo a Dakota Johnson, assim. Você pega ela e eu tinha assistido o Cha-Cha Real Smooth com ela, e você pega esse filme, parece que é a mesma pessoa, só que com roupas de época, sabe? Eu só achei ela muito assim. Beleza, pelo carisma, ela até seguraria. Mas tem a relação dela com o protagonista lá, com o par romântico, que eu achei uma química inexistente, cara. Inexistente. Eu achei que eles não em nenhum momento eles parecem estar... Principalmente mais do lado dele, de estarem apaixonados, aquela paixão que um gosta do outro, mas um não quer dizer pro outro, porque tem um ressentimento, ele tem um ressentimento por ela ter dispensado ele anos atrás, agora ele ficou rico, ele meio que agora tá querendo dar o troco, vamos dizer assim, mas não sente isso, você não sente isso. Você não sente nada. Eles ficaram 8 anos separados, ela continuou sofrendo por ele durante todos esses 8 anos, e você começa a se perguntar ao longo do filme, por que isso aconteceu? Ela tá sofrendo por causa do quê? Esse cara é um cara chato, um cara sem graça nenhuma. Foi um livramento isso aí. Ela é uma pessoa muito mais interessante, meu. Que isso, sai dessa, nada a ver. E assim, não tem como um filme de romance funcionar se você não sente a paixão dos personagens, né? Se você não consegue entrar na ideia de que eles estão apaixonados um pelo outro. Em nenhum momento esse filme mostra isso. Em nenhum momento você percebe que um realmente gosta do outro. Não faz sentido, assim, eles não se combinam. Talvez o par romântico dela, o protagonista, né, interpretado pelo Cosmo Jarvis, talvez ele quisesse fazer um personagem que fosse realmente fechado, que não conseguisse externar as emoções. Mas ele faz isso de um jeito tão fechado que ele realmente não externa nenhuma emoção, entendeu? Uma coisa é você ser alguém que é fechado, mas você consegue demonstrar que tá guardando sentimentos. Outra coisa é você não parecer não ter sentimentos. É isso que eu senti, assim. Exatamente. E o antagonista dele, que é o outro interesse romântico, ele é jogado no filme assim. Ele tá lá, faz um flertezinho com a Dakota lá e fica por isso mesmo também, totalmente apagado, assim. A conclusão desse personagem é bem boba e tosca, né? E pela forma filmada. E tem uma questão também que é interessante, que assim, o filme se chama Persuasão, certo? E você passa pela parte em que ela é, de fato, persuadida a não ficar com o cara, de forma tão rápida e não se dá nenhuma atenção a isso. E você, sabe, assim, é uma coisa tão atabalhoada que você não faz nem sentido o filme ter esse título, porque o filme ignora essa questão da história. Porque como que essa pessoa foi persuadida? Como que isso aconteceu? Você não vê como isso aconteceu. Você não entende de que maneira aquilo se deu, né? O filme não te coloca nesse lugar. Então não faz sentido, assim. É um filme que tá todo desconectado do que a história é. Então o problema não é você fazer uma adaptação que tenta modernizar. O problema é você perder a essência do que é a história, sabe? Então esse filme não conseguiu captar minimamente o que é aquela história, o que aquela história quer contar, qual é a moral daquela história, o que de minimamente se pode discutir a partir dali, do ponto de vista de romance mesmo, de questão de afetividade, de dar as relações ali naquele momento.
O filme perde tudo que o texto original pode trazer de interessante, joga tudo na lata do lixo, tenta fazer uma modernização que no fim das contas não tem substância nenhuma. Sim. A minha única referência era um outro filme, né, o mais antigo, que também é a mesma história, Persuasão, só que lá a personagem, ela é uma personagem ela é mais passiva, as coisas acontecem, ela sofre por dentro, mas ela não consegue externar, ela não tem voz ativa. E aquilo, querendo ou não, faz sentido, né? Eu acho que no livro, imagino que seja assim também. Sim. Aquilo faz bastante sentido, só que você tem uma personagem que é forte, uma personagem que é esperta, uma personagem que malandra, e ela não consegue resolver aquelas situações que são impostas, que nada é impossível, né? Nada muito muito exagerado, eu acho meio... acaba não condizendo com a essência da personagem, assim, ficou meio perdido. Eu acho que tem umas intenções de trazer uma militância do século XXI, assim, que às vezes fica um pouco forçado, de feminismo empoderado, que às vezes é até legal trazer, não tem problema a gente fazer uma reatualização dessas histórias, trazendo esses elementos, mas tem que ser um pouco mais sutil, tem que ser um pouco mais inteligente, vem muito forçado, muito pé na cara, você não compra aquilo. Né? A questão, já falando dessa questão de modernização, o elenco ele é bem mais diverso, né? As versões anteriores eram todos europeus e tal. Aqui não, aqui você tem uma diversidade, né? Você tem negros interpretando papéis de nobreza, tem um oriental, que é o contraponto lá do protagonista. E isso não me incomodou, isso passou batido, assim. Acho que desde Bridgerton faz isso, né? Dos coadjuvantes, né? Com destaque pra atriz que faz a irmã dela lá. Eu achei até um alívio cômico que no começo também funciona. Mas ela acaba ficando meio até deslocada, ela acaba ficando caricata e afetada com o decorrer do filme, assim. Mas de começo ela funciona, que você pega uma antipatia logo de começo. Então, se era pra ser antipática, ela funciona nesse ponto, assim. Você falou que gostou do começo, pra mim o filme já começou meio errado, já começou brega, já começou esquisito, eu já olhei desconfiado e só se confirmou toda a desconfiança que eu tinha de que realmente, assim, olha, foi difícil chegar até o final e concluir o vídeo inteiro, viu? E só pra encerrar, assim, como é uma história do século XIX, né? Muitas coisas que estão naquelas histórias foram reaproveitadas com o decorrer do tempo nas comédias românticas atuais, né? Aquela coisa da pessoa apaixonada correr atrás da outra enquanto a outra vai embora. Aquela coisa que a gente vê hoje em dia no aeroporto, né? A pessoa tá indo pro aeroporto e o amor da vida dela vai embarcar e ela tem que impedir. E você vê que desde aquela época já era feito isso e esse clichê que vai sempre se renovando, né? Acho que é mais uma forma de você trazer a Jane Austen pros dias de hoje, né? Você colocar esse tipo de cena que funciona, que é clichê de uma comédia romântica num texto da Jane Austen, assim. Sim. Que não é o problema, de novo, mais uma vez, né? O problema não é a adaptação modernizada. O problema é como ela é feita e se ela funciona. E pra mim não funcionou mesmo, assim. E você, o que você achou? Você achou que foi uma história de amor, uma história de paixões ocultas, ou você achou que só um filme chato da Sessão da Tarde? O que você achou? Deixa nos comentários aí. Acho que nem na Sessão da Tarde não dá pra entrar, viu?